E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá? Ligações metálicas. Vem comigo. Bem, pessoal, a ligação metálica ocorre, logicamente, entre metais. Ó, Gustavo, como esperei para saber disso? E olha, pessoal, a gente vai falar sobre a teoria do mar de elétrons. Pessoal, os metais, eles têm tendência de perder elétrons. Os metais são eletropositivos. Eles querem perder elétron para alcançar a estabilidade. Assim, eles têm baixa energia de ionização, ou seja, tirar o elétron do metal custa pouca energia e praticamente quase nenhuma afinidade eletrônica. Os metais não gastam energia para receber um elétron. Logo, quando você tem vários metais juntos, formando uma ligação metálica, o que é que a gente vai perceber? Que os elétrons da última camada, eles são praticamente soltos. Por quê, pessoal? Por culpa da vontade de perder esse elétron, de virar um cátion. Então, esses elétrons soltos ali, eles ficam vagando, o que a gente chama de mar de elétrons. Eles vão vagando na forma praticamente livre. Isso é importante porque quando você tem elétron livre, você vai ter uma altíssima capacidade de conduzir corrente elétrica e também de conduzir calor. Olha bem, né? Conduzir calor, que calor é energia que transita entre corpos com temperaturas diferentes, né? Deixa isso bem claro. Aí, olha bem, só que tem um detalhe. O aumento da temperatura, ele diminui a condução da corrente elétrica. Pessoal, isso é fundamental. Isso é uma pergunta bem perigosinha em prova, tá? Quando eu aumento a temperatura, eu diminuo a condução da corrente elétrica. Por quê? Porque ao aumentar a temperatura, e temperatura é o grau de agitação da molécula, você aumenta excessivamente a vibração dos núcleos atômicos, e isso faz com que o metal gere uma resistência. Então, a resistência dificulta a passagem da corrente elétrica. Os metais, eles têm elevados pontos de fusão e ebulição. São condutores de calor e eletricidade, são maleáveis. O que é ser maleável? Eles formam lâminas e são dúcteis, eles formam fios. Não esqueçam que a ligação metálica não é explicada pela teoria do octeto. O que é a teoria do octeto? Que a maioria dos átomos se estabilizam com 8 elétrons na última camada. Então, pessoal, aqui a gente tem um pedaço de metal mostrando, olha, que os seus elétrons estão praticamente livres. Que elétrons são esses? Os elétrons da última camada, os elétrons de valência. E milhões e milhões de elétrons livres nesse íon positivo, numa nuvem eletrônica, a gente chama de teoria do mar de elétron ou nuvem eletrônica, que é bem interessante, né? Então você tem aí, ó, pessoal, uma animaçãozinha para mostrar o fluxo de elétrons, por isso você vai entender como os metais são ótimos condutores de corrente elétrica. Elétron livre, elétron organizadinho por um ADDP, vai dar o quê? Corrente elétrica, né, pessoal? Não esqueça também outro detalhe fundamental quando a gente fala das ligações metálicas. Vê bem, a força da ligação metálica, ela resulta da atração entre a nuvem de elétrons, e esses elétrons estão livres, tá certo? E os cátions. Por que cátion? Porque se o elétron está livre, se ele está perdendo esse elétron, ele se transforma em um cátion. Então, pessoal, os elétrons livres, eles funcionam como uma cola eletrostática. Os elétrons livres, todos lá nessa nuvem, eles prendem os cátions metálicos. Por isso que a gente tem a formação do que se chama cristal metálico. Não é legal? Cristal metálico. Então, olha aqui, ó. Os elétrons, eles ficam saindo na valência e aquela grande quantidade de elétrons faz com que a gente tenha uma chamada cola eletrostática. Nomezinho bem interessante. Mas não esqueça, tá certo? Pessoal, a ligação metálica só ocorre nos estados sólidos e líquidos, tá? Os átomos do metal, os átomos dos metais, no caso, né? Eles precisam estar próximos
para que ocorra a formação da nuvem eletrônica. E no estado de vapor, o que é que acontece? Eles estão muito distanciados, né? Como a distância é muito grande, então o vapor de metal ele é constituído por átomos isolados. Então não se esqueça, o modelo do mar de elétrons não explica tudo, não é explicado pela regra do octeto, tá certo? Existe uma teoria que já é mais moderna, que é a teoria das bandas eletrônicas. Então, pessoal, para a gente, o que é o mar de elétrons? Como os metais não têm lá muita o quê? Vontade de ficar com os seus elétrons, eles querem se liberar, esses elétrons ficam soltos da última camada, uma quantidade muito grande de elétrons, a gente chama de teoria do mar de elétrons. Então, propriedades dos metais são sólidos nas condições ambientes, né, com exceção do mercúrio. Mercúrio é líquido, geralmente tem alto ponto de fusão e ebulição e possui um brilho característico, tá certo? A superfície do metal tem um processo de reflexão. Não se esqueça, como eu falei no começo da aula, são maleáveis, eles formam lâminas e são dúcteis, formam fios, tá certo? Então, pessoal, outro detalhe que eu queria que você guardasse bem direitinho aí no seu material, vê, são bons condutores de eletricidade e calor. Sim, são. A mobilidade dos elétrons livres é que explica essa propriedade. O fluxo de elétrons pela estrutura faz com que passe a corrente elétrica e o calor. Não é interessante, pessoal? O movimento dos elétrons é que vai dando a condução da corrente elétrica e a transferência de calor. Os metais, eles se arrumam na forma de retículos, tá? Então, no estado sólido, os átomos dos metais se agrupam geometricamente de forma bem organizada, bem ordenado. A gente chama de células reticulares ou retículos cristalinos. E eles têm uma forma, pessoal. Eles podem ser, ó, cubo de face centrada. Olha como ele é bonitinho. Cubo de face centrada. Já teve prova que perguntava quantos átomos tem ao redor do átomo central na estrutura cúbica de face centrada. Olha aí a resposta chegando para tu, ó. Tem 8, né? Então, vê bem, pessoal. O Estácio pode cair, pessoal, depende da prova, né? Não é muito comum. Então, você tem aí, ó, cubo de corpo centrado, cubo de face centrada, esse segundo agora que eu estou aqui mostrando para você, e tem um terceiro tipo, que é o hexagonal plano. Olha ele aqui, que bonitinho. O hexagonal compacto, o hexagonal plano. Então, você tem aí, ó, essas estruturazinhas dos metais, tá certo? Tem questões mais difíceis, mas são vestibulares mais pesados, que pergunta aqui, ó, isso é o número de coordenação. O que é o número de coordenação? É quantos átomos tem ao redor do átomo central. As ligas metálicas são misturas de dois ou mais metais ou de um metal com um semimetal. As ligas metálicas são misturas que eu posso ter metais entre si ou metal com semimetal. Elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Homogêneas se tiver uma fase, heterogênea mais de uma fase. E, pessoal, elas tendem a ser duras e ter a condutividade elétrica muito boa. Uma muito conhecida é o latão, que é cobre mais zinco. Bronze é cobre mais estanho. Olha, o aço é ferro mais carbono. E o aço inoxidável, que não oxida, ferro, carbono, níquel e cromo. O ouro 18 quilates é ouro, 75%, e o resto é cobre ou prata. Então, essas aí você precisa ter uma noção bem legal e estar sempre lembrando delas. Então, pessoal, era isso que eu queria lembrar para vocês hoje. Ligação iônica, metal com não metal, covalente, não metais entre si, entrando hidrogênio também, não é? E ligação metálica ocorre entre metais. Beijão, pessoal. Até a próxima. Se Deus